sobre medo e força. Vou falar um pouco hoje sobre alguns fatos que a gente se trava na vida e a gente não sabe lidar com isso, com o relacionamento, com o dia a dia, com as coisas que acontecem. E ontem mesmo, quando eu estava pensando no tema, elaborando isso para trazer isso hoje com mais propriedade para falar, eu fui lembrando de alguns fatos da minha vida, né? E eu já vou contar sobre isso, porque realmente quando a gente passa por algumas coisas, né, Lud, a gente percebe o quanta força a gente teve naquele momento de maior medo da nossa vida. Medo e força, eles andam juntos. Então, na abertura dessa live, uma das coisas que eu já quero colocar é isso. Eles não precisam andar separados. O seu medo e a sua força são eles que vão te impulsionar para o objetivo que você quer. Seja no seu trabalho, seja no seu relacionamento, seja com o seu dinheiro. Existe aquele friozinho na barriga que percorre a gente. Mas antes de entrar nisso, vou convidar a galera para começar aí a chegar. Mandar um aviãozinho aí para chamar esse pessoal para acordar e participar da nossa live. Porque hoje eu quero trazer muita informação legal para você. Nessa terça-feira gelada ainda em São Paulo, e a gente começar a falar sobre isso. Bom dia! Ohayou gozaimasu, como diz no japonês. Ohayou gozaimasu. Hajime mashite, Márcia des, dozo yorishiku onegai shimasu. Uma das coisas que mais impactou minha vida foi justamente ter casado com um oriental. Uma das coisas que mais deu medo na minha vida foi a trajetória de ter largado uma vida que eu tinha no Rio Grande do Sul, largado o meu trabalho, literalmente eu pedi demissão, eu conheci o Franz, eu vim para uma oportunidade em São Paulo. Eu vim para construir algo novo na minha vida. Foi um dos momentos mais desafiadores porque era tudo que tinha para ser incerto ou não dar certo, ou aquele medo, aquele frio na barriga de o que estava me esperando. Que mundo era esse que estava me esperando? Ou o que Deus queria comigo naquele exato momento que estava me direcionando a vir morar em São Paulo? É tão interessante isso, quando eu vejo que desde criança eu fui considerada a ovelha negra, aquela que fazia tudo diferente, aquela que ia atrás de coisas diferentes, aquela que não tinha medo de arriscar. Uma das coisas que as pessoas sempre falavam, a Márcia não tem medo. Não, a Márcia tinha os seus medos, mas de forma diferente eu sempre trabalhei com isso. E é esse o convite que eu passo para você hoje. O medo continua comigo, o medo ele é saudável. O medo continua com você, ele também é saudável. Mas ele tem que ser saudável até determinado ponto. Porque quando ele passa do ponto, ele trava a sua vida. Por que as crianças fazem e conseguem tantas conquistas? Por que a gente evolui num piscar de olhos? A gente passa de uma situação de bebezinho no colo, como está o meu bebê ainda, que ele engatinha, e de repente ele começa a caminhar, começa a correr, começa a saltar, começa a pular e começa a se aventurar. Com o passar do tempo a gente vai perdendo esse se joga, vai lá e faz. Porque o medo vem vindo na frente, te alertando, isso é perigoso, isso não é mais para você, cuidado. Isso pode acabar com você. Se você ir por esse caminho, isso pode acabar com o que você quer. Medo e força, eles lutam diariamente na nossa cabeça. Você consegue perceber isso? Isso é para você? Sejam bem-vindos! Seja bem-vinda Marlene, seja bem-vinda Sara, seja bem-vinda Deia, Wesley, Lud, que estão por aqui. Chama mais gente, manda um aviãozinho. Compartilha hoje quem você percebe que tem medo de tomar decisões na vida, que tem medo de dar um próximo passo, que tem medo do amanhã, que está nesse exato momento tendo uma crise de ansiedade, com medo do que pode vir a acontecer. Duas coisas que sempre falavam pra mim, desde pequena. Você é acelerada e você é ansiosa. E nossa, não sei como é que a Márcia vai lá e começa a fazer. Vai lá e sai correndo, vai lá na frente e quando vê, mudou de cidade. Marlene, que estava aqui por agora,
A Marlene é uma querida amiga de Rondonópolis, do Mato Grosso. Quando eu tinha 23 anos, 22 para 23. Não, eu já tinha 23 anos. Foi dia 25 de julho de 2002, a minha formatura de arquitetura. Eu lembro exatamente do dia, porque eu falei algo que até hoje eu fico, gente, como saiu aquilo da minha cabeça? Quando eu peguei o canudo, o canudo, né? A gente vai lá, passa por todo mundo, cumprimenta, nananã, e pega o diploma. Quando eu peguei aquele diploma naquele exato momento, eu ergui aquele diploma e falei tchau. Fui. Tchau pai, tchau mãe. Porque minha cabeça já estava que eu iria sair de Passo Fundo desde criança. Não foi por maldade. Não foi com o intuito de ofendê-los, nem magoá-los, nem nada. Mas a minha cabeça já estava que eu iria dar um outro passo na minha vida. A passagem de formação, de diploma, tudo naquele momento, ela estava encerrando um ciclo. E eu ia começar outro. Quando eu larguei a primeira vez tudo, lá no Rio Grande do Sul, bom dia, querida Teca. Lá no Rio Grande do Sul, quando eu larguei tudo em 2003, janeiro de 2003, eu simplesmente fui morar em outro estado. Eu deixei tudo para trás. Deixei meus pais, deixei meus amigos. Eu tinha uma profissão que iria iniciar. Eu estava começando um outro relacionamento. Eu estava no início de um outro casamento. E eu estava apostando que aquilo iria dar certo. O meu medo do que iria acontecer tinha algo que me movia. Era o amor. A força que você vai encontrar para superar qualquer coisa que você precisa hoje, é a máxima que eu vou falar hoje, é no amor. O amor supera todo medo. O amor faz você superar todo medo. Isso está escrito na Bíblia, na Palavra de Deus. É ela que vai dar força para você superar esse exato momento de algum medo que você está passando. A Ana, querida, que é uma outra amiga que acabou de entrar, eu lembro de quando ela passou com a menininha dela, internada porque nasceu prematura, ela passou por um sufoco na vida. E eu percebo que esses sufocos que a gente passa, esses maiores medos que a gente passa, o quanto foram as nossas maiores forças, o quanto trouxe maior força, maior despertou na gente coisas que a gente nem imaginava que a gente poderia enfrentar quando a gente olha para trás. Mas afinal, por que esse medo vem junto toda hora pra gente? Não é com você que as coisas acontecem, são para você que as coisas acontecem. Essas coisas que eu venho falando aqui, por que eu vejo que é importante falar? Porque dessa forma, com uma mudança de mentalidade, que a gente começa a olhar as coisas de outra forma e a nossa vida fica mais leve, porque a gente se cobra menos, a gente se exige menos, a gente exige menos dos outros que estão ao nosso redor, a gente exige menos do tempo, que tem que ser conforme a gente quer. Faz sentido isso pra você? Muitas coisas aconteceram na minha vida que foram momentos de muito medo. Momento de medo quando eu saí do Sul a primeira vez. Eu fui em direção do novo momento. No momento de manhã eu sempre tenho um pouco de rinite. 3 anos depois que eu estava lá no Mato Grosso morando, a gente teve um outro momento de ir morar em Curitiba. Deu outro medo. Era uma outra mudança. Nós já tínhamos um escritório. A gente desmanchou o escritório, a gente ficou sem dinheiro. Nós éramos muito jovens na época, a gente não sabia nem administrar. As coisas começaram a vir, a gente foi abraçando. Mas existia no fundo um medo que aquilo não pudesse dar certo. Olha só a grande sacada que a gente não prestou atenção e que levou a gente a falir naquela época. Por isso que a gente voltou para Curitiba. Porque a gente não se deu conta que esse medo era um alerta. O medo de uma hora para outra, que a gente estava vivendo com muitos projetos de arquitetura, com o escritório montado, com funcionário, com conta de casa, conta de escritório, que nós tínhamos na época, eu e meu primeiro marido, ambos arquitetos,
Existia um medo por trás que a gente falava, mas evitava de falar. Ai, e se por acaso não der certo? E se acontecer da gente não conseguir mais projeto? Isso era um medo de alerta, um medo de cuidado. Cuidado onde vocês estão subindo. Cuidado com esse caminho que vocês estão trilhando e que talvez vocês não deem conta no futuro. Cuidado com fatores que vocês não dão conta. O medo ele vem para mostrar pra gente que tem coisas que nós não damos conta e que a gente precisa alertar. É o nosso sistema do nosso organismo, do nosso corpo, do nosso espírito, da nossa alma que nos protege. Nos protege de às vezes tomarmos ações que não é para tomar. É a nossa proteção. O medo ele é uma proteção. Ele é uma fonte de segurança, ele é uma fonte de amparo, uma fonte de alerta. Aí é o medo saudável. É o medo que você vai falar para o seu filho pequenininho, quando está subindo a escada, como o meu pequenininho aqui, começa a subir a escada, você vai ali atrás dele e vai falando, cuidado, cuidado para descer, cuidado para você aprender a descer, cuidado quando você dá os primeiros passos, que você vai levar tombos, mas vá, tira a rodinha da bicicleta e começa a andar, vá no seu impulso, dê o seu primeiro passo, comece a fazer a sua jornada. Esse é o medo que ele te conduz de forma te orientando, te conduzindo, te dando essa questão de você abre o olho, ouve, presta atenção aos sinais. Às vezes vem um medo muito angustiante na gente, a gente não sabe por que vem tantas dúvidas, tantas incertezas, tantas dores. O que pode ser isso também? Será que não pode ser um sinal de alerta? Para talvez você não fazer o que você está louco para fazer? Ou louca para fazer? Porque tem que ser feito agora. E o que vai acontecer se eu não fizer isso agora? Quem lida muito nessa pressão de querer fazer as coisas naquele exato momento e vem um sinal para você dizer, calma aí, e se der errado? Calma aí, e se algo no caminho acontecer? Perceba que esse medo ele é muito saudável. Que ele é um amigo. O medo não precisa ser seu inimigo. E nem você falar assim, eu não quero mais ter medo. Não, o medo é necessário. Só ele precisa ir até certo ponto. E daí quando a gente percebe que ele não pode dominar a gente. Ah, eu não vou fazer isso porque eu tenho medo. Calma. Escuta seu coração. Escuta, tranquiliza a sua mente. O que a tua mente está dizendo que você não consegue? Que você não é capaz? Aí que começa o outro lado do medo, de você perceber até onde ele está sendo um amigo e onde ele está sendo seu inimigo. Onde ele está sendo o seu amigo do capeta, porque não está deixando você dar um próximo passo. Faz sentido isso para você? Eu tive 3 gestações, foram 3 filhos, né? Não tem mais, tá? É 3, acabou. Pergunta sempre como vai ser o quarto. Não, chega. Dá muita despesa e a escola não dá desconto não, viu? É 5% por filho e acabou. Não pensa que dá 15%, 50%, né? Da bolsa porque você tem mais filho. Não. É 5% e só. Não tem negociação nenhuma. Então não dá mais pra ter filho, viu? Mas essas 3 gestações foram extremamente desafiadoras, cada uma com as suas particularidades. Uma das coisas que mais a mulher sente, e quem aí já esteve grávida, é o medo de você perder o bebê. É o medo e o sinal que você tem a qualquer momento que você pode estar perdendo o seu filho. O medo quando você é mãe, cara, chega a me arrepiar, porque eu lembro de cada detalhe, cada semana que passava da gravidez do Davi, que foi o primeiro filho, até chegar nas 12 semanas, o primeiro ultrassom, primeiro aquele exame de farmácia. Daí você fica assim, opa, o que tá acontecendo? Eu tô grávida. Daí você vai fazer um exame de sangue. Tô grávida? Daí você vai fazer um ultrassom. Nossa, o coraçãozinho lá tá batendo. Só que você fica mais um mês para fazer o próximo ultrassom. E nesse próximo mês, você às vezes passa mal. Você começa a vomitar, você tem alguma coisa, você tem alguma dor. Tem algumas coisas que acontecem. E às vezes realmente você pode estar tendo um aborto. E nesse período de você
estar vivendo cada mês pro próximo ultrassom, dá aquela angústia, aquela coisa, será que tá tudo bem? Será que ele tá certinho aqui? Será que o coraçãozinho tá batendo ainda? Cara, é muito angustiante. O primeiro trimestre da gravidez é um trimestre extremamente desafiador. Ele vai mudando, porque vão mudando as dificuldades. Eu sempre falo, nossa vida de maternidade é um videogame. Ela começa com cada nível, vai ficando mais difícil. A gente se preocupa com a gravidez, a gente se preocupa com o parto, e depois vem a amamentação, e depois vem as fases dos filhos. E agora começou outra fase, a fase da vida, a Laís começar a descobrir a sexualidade. Então vem vindo novas fases, mais desafiadoras. E esse medo que a gente sente desde que está com o bebê no primeiro trimestre, ele vai mudando, ele vai dando mais força a cada momento que você passa. E daí você fala, não, tá tudo bem. Aonde que você ancora toda essa angústia? Aonde você ancora esse medo para ele não tomar conta de você e não deixar você viver o hoje? Muitas pessoas são tão tensas e ficaram tão com mais medo após a pandemia que até hoje não conseguem relaxar, não conseguem chegar num lugar e curtir. Até nos lugares que a gente hoje tá tirando máscara, claro que o Covid está voltando, mas a gente também está se colocando na vida. A vida é um eterno correr riscos. Final de semana a gente teve a festinha do meu filho, a gente tinha muita gente aqui em casa, a gente sabe que tem crise de Covid. Eu tava sem máscara, mas tava tirando foto do meu filho de 1 ano. Vida que segue. Vida que a gente precisa viver e correr riscos, claro. Faz parte disso. E quando eu lembro dessas gestações do Davi nesse primeiro trimestre, qual que era o meu maior medo naquele momento? Quando passou o primeiro trimestre e eu vi, caramba, aquele ultrassom morfológico de 12 semanas. Que ele estava formadinho, que todas as síndromes tinham sido descartadas, a grande maioria, que tudo estava correndo bem. E daí começava o próximo medo. O medo de como que eu vou nutrir essa gravidez até o final e como que vai ser o parto, que era algo desconhecido. Nunca tinha passado. Era algo totalmente fora, quando a gente não tem uma gestação e não está prestes a dar à luz. É algo que fica ali, como que você quer? Daí as pessoas perguntam, como que você quer seu filho que ele nasça? E eu falei sempre desde o início, eu quero parto normal. Você é louca? Quantas vezes eu ouvi? Nossa, nem pensar que eu quero sentir dor. Você é louca de querer isso. Como que você vai querer isso? E isso e aquilo. E daí nessa hora, você percebe que esse medo, se você tá com base, se você tá certo no seu coração que é isso que você quer, você precisa de orientação divina para você superar isso. O medo é sua força, o amor que vem junto é quando Deus coloca no seu coração, não desista, minha filha, meu filho. Isso é para você. Não desista desse momento, não desista de lutar pelo que você acredita, não desista de dar o próximo passo. Eu tô aqui te apoiando. Se você quer e eu quero isso para você, porque isso faz parte da tua história, você vai passar por isso. Esse medo vai tá só sendo um amigo seu. Ele não está aí para te maltratar ou te deixar parado, paralisado. Eu lembro que a partir depois desse ultrassom morfológico, eu fui atrás de uma doula, da gravidez do Davi, porque a gente tinha condições e fui atrás, enfim, de alguém para amparar a gente no parto. Eu comecei a frequentar. O primeiro filho é interessante, a gente faz tudo, né? Tudo que falam a gente faz, assim. A gente compra coisas demais, a gente tem coisas demais, a gente faz coisas que te fala, nossa, não precisava nem ter feito tanta coisa, né? Mas essas coisas foram importantes. Ela deu pra mim a oportunidade e a possibilidade de conviver e entender mais como que era a fisiologia de um parto. Eu fui buscar informação sobre isso. Eu fui ler livros sobre isso. Eu tinha essa doula acompanhando. E eu lembro que as datas iam chegando mais próximas, ia chegando próxima da data prevista, né? Que era, na época, 8 de maio de 2014. E ele nasceu dia 4 de maio. Ele nasceu 4 dias antes.
E ele, como ele nasceu de parto natural, a bolsa estourou e começou o trabalho de parto. Mas até aquele momento, todos os dias as pessoas me perguntavam: quando que ele vai nascer? Não tá na hora? Não tá passando da hora? Olha, eu vi uma situação, e isso é a pior coisa que você pode fazer para uma grávida. Contar alguma coisa que você já ouviu, que você já viu, por mais que você queira alertar. Ela sabe. A gente sabe. A gente sente. Só que trazer mais medo, trazer mais angústia, trazer mais ansiedade nesse momento, não é, amigo. Não ajuda. Só deixa a pessoa mais nervosa. Eu nessas horas até tinha a doula falava muito: não fale para ninguém qual que é a previsão do parto. Ou fale um mês adiante da data que é, para as pessoas não ficarem no seu ouvido. Porque vai chegar lá no momento de 36 semanas, 37 semanas, que você vai estar gravidíssima, que as pessoas vão começar: para quando é? Para quando é? Por que não nasceu? Por que não nasceu? Detalhe: num dos últimos ultrassons que eu fiz, o Davi tinha 2 voltas no pescoço de cordão. E daí vinha todas aquelas histórias. Ele não pode nascer de parto natural. Ele não pode nascer de parto normal. E minha médica, eu lembro exatamente, doutora Débora, que veio do primeiro parto, depois ela se ausentou de São Paulo, a gente não conseguiu mais ter os outros filhos com ela. Eu lembro que ela pegou um bonequinho na sala e falou: olha aqui, aonde está o cordão, aonde está a cabeça do bebê, aonde está a sua estrutura. Até hoje eu não vi, não existe na literatura, não existe nada em base científica que o cordão umbilical, ele é assassino. Eu não vi nenhuma criança morrer porque o cordão, não. Quando ele começar a descer pelo canal, automaticamente a gente sabe como retirar esse cordão e desenrolar ele. Faz parte da natureza. O bebê é envolto com aquilo para alimentar e para respirar. Deus é tão perfeito que Ele sabe o momento que aquilo se solta e se desinosa automaticamente. E foi assim que o bebê nasceu. Eu lembro que quando começou meu trabalho de parto, foi um sábado à noite, o Franz tinha aula de manhã. Ele ia dar aula aquela manhã. E eu falei pra ele: olha, minha bolsa estourou, era 2h30 da manhã. Minha bolsa estourou. E ele continuou fazendo a aula dele. Ah, tá, tudo bem. Porque ele sabia que tinha doula, tinha minha mãe em casa. Ah, tá, tudo tranquilo. Tá tudo bem? Disse: não, tá tudo bem, não tô sentindo dor nenhuma. Nisso a gente chama a doula vai lá pra casa. E nesse momento começou o trabalho ativo de parto. Começou o trabalho de parto em si. Eu tinha contrações desde 25 semanas, mais ou menos, contrações de treinamento. As 3 gestações eu tive igual, contrações desde 25 semanas. Quando chegou ali, eu já estava com o meu corpo super preparado. Eu já tinha feito exercícios preparando o meu corpo para aquele momento. Que estava vindo com medo, óbvio que estava vindo com medo. Mas onde estava a minha força? A minha força estava: eu dou conta disso. Eu sei fazer isso. Meu corpo sabe fazer isso. Eu estou sendo ancorada por Deus, pela espiritualidade. Eu estou sendo ancorada por algo que me sustenta. Aí que eu falo pra você: quando mais momento que você tiver medo, peça auxílio. Demonstre que você está precisando desse auxílio e peça esse auxílio. Eu lembro que naquelas horas, ele nasceu 8 horas depois, 7 horas depois, 7 horas depois exatamente, às 2h30, às 9h30 da manhã ele nasceu. Para um primeiro parto, isso foi muito rápido. Eles chamam da primagesta, primeiro parto. É muito rápido para um primeiro trabalho de parto, 6, 7 horas de trabalho de parto. Tava chegando lá em 7, 8 centímetros de dilatação, eu não estava mais aguentando. A gente estava em casa ainda, a gente foi para o hospital de manhã. A doula foi acompanhando, foi monitorando, ela dizia: está tudo bem, eu estou sentindo aqui, o coraçãozinho dele está batendo, dá para perceber que está tudo bem, está normal, o teu corpo sabe como fazer. E naquele momento, aonde eu buscava força, além de Deus, olha só essa, poucas pessoas sabem. A família da minha avó já era falecida, minha avó materna, que inclusive está num dos posts aí, uma foto dela com a família, assim, uma bebezinha que está na ponta da foto. A família da minha avó materna, elas eram todas as mulheres parteiras.
E naquele momento que eu tava com muita dor, sem saber o que tá fazendo, eu tava com 7, 8 centímetros de dilatação, que é o pior momento da dilatação da gravidez, do trabalho de parto. O pior momento é quando você tá com 7 centímetros até chegar ao 10, que é na parte bem do expulsivo, que são essas fases do trabalho de parto. Naquele momento eu não tava mais suportando. Eu tava com muita vontade de desistir, ir pro hospital, pedir anestesia e ir pra cesárea. Eu não tava aguentando de dor. O meu parto foi até o final natural. Mas naquele momento que eu não estava mais suportando, era nisso que eu pedia. Vó, me ajuda. Eu sei o quanto você pode fazer por mim. Eu orava naquele momento, com as minhas forças. Eu lembro exatamente desse dia. E como foi importante eu manter firme aquilo, que até o final eu fui muito firme, que eu queria aquele trabalho de parto daquela forma. E o Davi veio ao mundo. E daí, as outras gravidez, o medo veio de novo. Laís sentada, a Laís não estava nem na posição, a Laís estava sentada. Não tinha nem como fazer um trabalho de parto normal, fazer o parto normal naquelas condições, do jeito que ela estava com as pernas. Tentamos fazer uma versão cefálica dela, ela não, versão cefálica é você mover ela ainda na barriga para ela virar, ela não virou. E veio outros medos. Me mantive no amor. Me mantive na força. Não, tá tudo certo. Está tudo certo. Eu não preciso ter controle de tudo. O medo, quando eu percebo, ele vem muito em encontro com a nossa necessidade de controlar tudo. Controlar o antes, o durante e o após. Mas nós não temos controle de tudo. E nem teria graça se a gente tivesse controle de tudo. O não ter controle de tudo é justamente para você acreditar em quem pode estar controlando para você. Para você acreditar que existem forças maiores, que a gente não é só carne. Que a gente é carne, mas que a gente é espírito também. Eu cada vez mais tenho certeza disso. Que o nosso medo ele vem para mostrar aonde a gente acredita. Ou o que a gente está acreditando na nossa vida. A gravidez do Kenzo, ela veio com outros medos. Primeiro, eu tinha 41 anos. E daí o que mais eu ouvi é que após os 40, as chances de uma mulher ter um filho com alguma síndrome era muito grande. Síndrome de Down, todas as síndromes aumentavam. Primeiro, a dificuldade de engravidar. A dificuldade de engravidar após os 40. Segundo, de ter um filho com alguma síndrome, com algum problema de saúde, enfim. Terceiro, o parto. Afinal, eu tinha 2 gestações anteriores. Como que seria esse parto? E daí o Kenzo veio para quebrar todas as regras. Primeiro, eu engravidei em 1 mês. Até hoje eu falo que foi obra de Deus na minha vida, porque eu lembro exatamente o dia que eu falei pro Franz, eu vou tirar o DIU. E no próximo ciclo eu estava grávida. Segundo, eu tive uma gestação extremamente complicada, porque a todo momento os meus hormônios oscilavam. E eu precisava estar controlando isso. Depois eu tive uma questão de uma hérnia umbilical. Umbilical não, uma varize pélvica, fugiu o nome. E nessa varize pélvica foi onde mais eu não podia fazer nada, tinha que ficar em repouso. Depois disso teve o parto próximo da data do parto. E que ele não nascia. A gente foi para várias vezes no hospital, mesmo sendo marinheiro de terceira viagem, a gente ia várias vezes ao hospital achando que ele ia nascer. Ele nasceu com quase 41 semanas e tinha risco de ser um parto prematuro a qualquer momento, desde 25 semanas para 30. A gente segurando ele para ele não nascer antes do tempo. E quase passou do tempo. Hoje eu vejo que tudo isso que aconteceu, e daí veio mais um presente do Kenzo, que hoje eu falo que o Kenzo ele veio com tantos ensinamentos. Eu saí com ele do hospital, achando que estava tudo bem. Saí com ele. Ah, tá amamentando certinho? Tá. Ah, ele não perdeu peso, ok, tá tudo certo. Tava tudo certo. Saí com ele, vim pra casa. Eu lembro, acho que foi uma quinta ou sexta-feira, ele nasceu na terça, acho que foi na sexta. Ele ficou um dia mais por causa de banho de luz, ele ficou fazendo banho de luz, tinha icterícia. E quando ele tava lá, que a gente veio pra casa, tava tudo tranquilo. Quando eu tirei
o meu sutiã para amamentar ele, na primeira vez em casa, eu percebi que o meu peito estava em carne viva. Eu percebi que eu estava com o peito todo machucado. Eu sentia dor no hospital, mas aquela dor que eu sentia, ela era um alerta que algo estava errado. Mas eu, por tantas vezes enfrentar os meus medos, eu fui, não, tá tudo bem, eu dou conta, ok. Aí que eu falo, muito cuidado quando o medo, ele tá como alerta e quando ele tá como teu paralisante. Quando eu peguei e vi meu peito em carne viva, eu disse, meu Deus, e a boca do bebê cheia de sangue, na primeira vez que ele foi pegar, eu percebi que algo tinha errado. E foi aí que eu coloquei até uma imagem sobre essa live de uma bomba elétrica de tirar leite, com um pouquinho de leite assim. Aquilo foi minha realidade durante 15 dias pós-parto do Kenzo. Uma das coisas que mais eu não temia, que eu não tinha medo, era como seria a amamentação, porque eu tinha vivido já 2 processos de amamentação, do Davi e da Laís. Ambos amamentaram até 9 meses de idade. Quando chegou no Kenzo, eu não conseguia amamentá-lo. Não por mim, não era meu peito que estava doendo, mas ele tinha algo na fisiologia dele que não deixava ele fazer a sucção completa. Eles chamavam de língua presa, mas não era uma língua presa comum que identifica na ponta. Ela era mais central, no meio da língua. E só um especialista poderia avaliar o que poderia ser feito naquele momento. Para conseguir uma consulta com um especialista, eu demorei 15 dias em São Paulo. Em São Paulo. Imagina se fosse em outra cidade. E foi tão interessante que quando a gente chegou nessa especialista, ela até perguntou para mim, qual que é o seu objetivo aqui? É que ele volte a amamentar ou a gente solucionar ele porque ele tem a língua presa sim? Eu disse, não, primeiro é ele. A amamentação, eu já tinha trabalhado de tanto choro, de tanto medo. Aquele momento que eu percebi que não ia dar certo a amamentação, veio muitos medos na minha cabeça. O medo de ele não ficar bem nutrido, o medo de acontecer algo, o medo de ele ter algum problema de saúde por não ter meu leite. Porque os outros 2 primeiros filhos foram amamentados até os 9 meses. O Kenzo era diferente. Eu amamentei ele 5 dias. 5 exatamente dias. Eu lembro exatamente o dia que eu não aguentei mais, que foi um dia que eu falei para o Franz, tira as crianças de casa, Davi e a Laís, me deixa sozinha com o bebê. Foi um sábado. E ele, tem certeza que você quer ficar sozinha? Eu disse, tenho certeza que eu quero ficar sozinha. Eu preciso entender esse meu processo. Eu estava com muito medo de admitir que eu precisava parar com aquilo. Que aquilo estava sendo uma tortura para mim. Aquele medo estava vindo para me alertar que não precisava daquilo. Que eu não precisava sofrer. Que várias pessoas já tinham sido alimentadas de forma artificial e elas tinham vida que segue. Não ia acontecer nada demais. Mas eu tinha muito medo, eu nunca tinha passado por aquilo. Porque eu tinha certeza que aquilo estava sob meu controle. Percebe o quanto é difícil a gente desapegar, o quanto é desafiador a gente desapegar desses momentos que a gente mais se exige, que a gente quer ter controle da situação? Eu lembro de forma angustiante o dia que eu tirei aquele pouquinho de leite que eu até coloquei numa foto para a chamada dessa live. E aquele pouquinho de leite é o que eu conseguia tirar. E ele mamava 80 ml, 100 ml, bebezinho, pequenininho, de mamadeira. E ainda a médica falou, não, mas o leite do peito é diferente, não vai mamar tudo isso, é diferente. A sucção é diferente. Mas eu não tinha nem o mínimo que fosse. Ela disse, você precisa no mínimo ter o mínimo. Eu não conseguia mais produzir nem o mínimo. Do tamanho estresse que eu tive emocional, entender que todo aquele processo eu não estava dando conta. O medo foi muito grande que algo acontecesse com a saúde dele. Na minha cabeça, todas as coisas que poderiam acontecer, de ele ficar doente, de algo acontecer. Mas por que isso? Eu já tinha vivido uma situação com a Laís, pequenininha, de muito medo de perdê-la, quando ela teve meningite com 20 dias. O Kenzo, vindo com essa
não possibilidade de amamentar despertou outros medos. Mas é naquele momento que você fala, por que isso está acontecendo comigo? Para mim. O que eu preciso aprender com essa dor, com esse medo? O que eu posso aprender com esse medo nesse exato momento? O momento que eu falei que eu cheguei em casa de uma consulta com o osteopata, e o osteopata, eu entrei na consulta com o Kenzo no colo, com meu peito doendo, com ele todo sem poder mamar direito, sem conseguir dar leite para ele, só na mamadeira. Ele não tinha uma semana de vida. E o osteopata olhou para mim e falou assim, você não precisa amamentar para ser mãe? Ser mãe não é amamentar. Cara, me arrepia de lembrar disso porque tirou um peso das minhas costas. Porque eu me exigia naquele exato momento que eu tinha que dar conta. Eu tinha que dar conta de dar leite para ele de qualquer forma. Mas não era possível. Estava fora do meu controle. Eu tive que aprender a lidar com esse medo. E foi nesse exato momento que esse medo do que pudesse acontecer com a saúde dele lá na frente, foi que eu disse, não, isso tá vindo pra gente, pra mim, pro Kenzo, pro Franz, pras crianças, pra nossa família, não é por acaso. Se Deus mandou o Kenzo com essa situação de não poder amamentá-lo, não é por acaso. O que eu vou tirar disso de melhor dessa situação? O que eu vou transformar isso como minha força? Eu vejo que esse exato momento foi um divisor de águas quando eu falei, chega! Eu peguei aquela bomba que eu ficava entre ele dormir, as sonequinhas que ele fazia de um bebê recém-nascido, eu ia lá tentar tirar leite. Eu conseguia tirar um risquinho de leite e eu precisava de 100 ml. Eu não dava mais conta. Aquele exato momento eu peguei tudo, lavei, esterilizei, guardei na caixa. Eu fiquei 15 dias com essa bomba elétrica na frente da minha cama, olhando para ela tentando tirar leite. Era puro sofrimento. Aquele dia que eu guardei tudo na caixa, eu disse, a partir de hoje, chega. A partir de hoje eu aprendo com isso. O que isso me trouxe de força? O que isso fez eu encarar as coisas de outra forma? Ir para um próximo nível de vida, de fé, de esperança, que não era por acaso. Hoje eu percebo que há um ano atrás, nesse exato momento, que eu estava nesse sofrimento. Ele nasceu dia 15 de junho, mais ou menos nessa mesma época, uma semana depois do nascimento dele, 22 seria uma semana, foi o maior momento de dor que eu tive. 5 dias depois eu não conseguia amamentar, dia 20 de junho, foi o dia que eu liguei desesperada para a médica, e a gente ficou buscando respostas, várias pessoas indo na minha casa, examinando ele, examinando meu peito. Era uma pressão gigante, chamando fisioterapeuta para ajudar, consultora de amamentação e nada. Nesse exato momento, há um ano atrás, eu estava no maior sofrimento. Hoje eu vejo que se não tivesse acontecido esse fato, eu talvez não tinha conseguido hoje estar aqui. Porque eu falei, se ele não vai amamentar, então todos os projetos que estão parados na minha vida vão começar a sair antes do papel. Todas as coisas que estão mais ou menos na minha vida, isso vai ser um impulso para colocar eles antes no papel. Porque uma das coisas que mais prendem a mulher com o bebê recém-nascido é a amamentação. Mas não é no sentido de prender que vai te impedir de fazer as coisas. Mas naquele momento você precisa estar o tempo inteiro disponível para aquilo que está acontecendo. E o fato de eu não amamentar o Kenzo, justamente ele trouxe essa leveza de eu encarar que outras pessoas poderiam nutrir ele também. Eu pude deixar meu marido participar nessa nutrição. Eu pude deixar as crianças participar da amamentação do Kenzo. Todo mundo ajudou a dar leite para ele. Outras pessoas seguravam ele para dar leite. Eu dividi essa maternidade no terceiro filho com a minha família. Eu dividi esse pós-parto com as crianças. A Laís botava uma mamadeira no Kenzo como fosse um bonequinho. O Franz tinha prazer de pegar de madrugada desde que eu cuido. Teve um outro lado que foi um lado extremamente importante pra gente, que nos uniu demais. Naquele momento de muita dor, de muito medo, pra mim, eu dividi com eles e eles fizeram parte comigo. Eu trouxe eles pra dentro.
Porque geralmente na maternidade, quando você está amamentando, você isola tudo e todos ao seu redor para você ficar com o seu bebê. E é instintivo. E nesse momento eu precisei abrir mão disso. Hoje eu vejo que esse fato de não ter amamentado e que trouxe muito medo na minha vida foi uma das coisas mais significativas que teve para eu estar justamente aqui. Porque eu sempre falei que isso ia me fortalecer. O convite que eu faço hoje para a gente fechar essa live, que eu já passei do meu tempo, dos meus 30 minutos do projeto Layout 30, é justamente você pensar nesse exato momento, aquela decisão que você não tomou, de ir atrás do seu relacionamento, de lutar pelas coisas que você quer, de lutar pela vida financeira que você quer, pela saúde que você quer, ou de você não olhar para a sua saúde por medo, ela tem que ser sua força, não seu impeditivo. Traga ela como sua força, como sua aliada. Ela é uma amiga avisando para mim que sim, pode dar errado, mas e se der certo? E se eu fizer e conseguir? Afinal, todo mundo que foi lá e conseguiu foi porque fez. Vai sem medo mesmo. Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Isso te ajuda, te dá mais força. Faz você encarar qualquer desafio na sua vida. Se você começa a encarar que ela é uma força para você. Mas de hoje meu convite é esse, dessa live de terça-feira. Que você faça do seu medo seu aliado, seu amigo, seu conselheiro e que te dê força para enfrentar qualquer coisa que você esteja passando na sua vida nesse exato momento. Gratidão por esses 40 minutos, essa live estendeu mais hoje. Gratidão pela sua participação. Eu te vejo amanhã às 7h27. Tenha uma excelente terça-feira. Tchau, tchau.